Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 40. Glória a Deus. Hoje nós estamos festejando a festa dos tabernáculos. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém? Êxodo no capítulo 40. Versículo 34. Glória a Deus. Êxodo 40, 34. Diz assim a palavra do Senhor: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Aleluias, que a glória do Senhor possa encher este lugar, amém. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Obrigada, Jesus, pela tua presença aqui neste lugar. Pai, consagramos a ti, ó Deus, tudo que será feito aqui nessa noite, que seja para honrar e exaltar o teu nome. Fica à vontade, Senhor, neste lugar. Fale aos nossos corações, ó Deus. Queremos ouvir a tua voz, queremos te exaltar, oferecer o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração, porque só o Senhor é digno de ser exaltado. Fica à vontade, Jesus, neste lugar. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Neste momento irá entrar os utensílios do tabernáculo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A arca da aliança. O candelabro são os utensílios que faziam parte do tabernáculo do Senhor. E as bandeiras das 12 tribos de Israel. Glória a Jesus. Tribo de Levi, tribo de Azer, tribo de Benjamim, tribo de Issacar, tribo de Ruben, a tribo de Zebulon, a tribo de Manassés, de Naftali, tribo de Simeão, tribo de Gade, e a tribo de Judá. Glória a Deus.
Amém, glória a Deus. Se coloque sobre os seus pés, amém. Glória a Jesus, aleluias. Feche os seus olhos, aleluia. Hoje nós somos tabernáculo do Senhor, amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos, fale com o Senhor nesse momento. Eu te convido a abrir o seu coração e se derramar diante do Senhor. Ficar à vontade para sentir a presença do Senhor mover aqui neste lugar. Ficar à vontade, pedir ao Senhor: Senhor, vem me encher, ó Deus, com teu Espírito Santo. Eu quero te sentir, ó Deus. Eu quero te tocar nessa noite. Que essa não seja mais uma noite, mas que essa seja a noite do renovo, a noite de um avivamento, a noite da restauração. Abre o seu coração para o Senhor. Adore ao Senhor. O Senhor nessa noite Ele procura verdadeiros adoradores. Então adore ao Senhor de todo o seu coração. Fica à vontade, Jesus. Yeshua. Jesus, Tu és santo, Pai. Queremos te adorar.
Glória a Jesus. Aleluias. Cumprimente o irmão que está ao seu lado. Amém. Diga para ele boa noite, a paz. Que bom te ter aqui. Aleluias. O nosso Deus é o Deus de vitórias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não tema diante as barreiras, o Senhor está conosco. Amém. Ele que nos fortalece, Ele que nos dá vitória, Ele que abre o mar à nossa frente. Aleluia. Santo tu és, ó Deus. Diga assim então: eis o mar, atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés a este Mais uma coluna de fogo no meio da noite.
primeiro. O Senhor é Deus. Canta Miriam. O Senhor é Deus. Canta a mocidade. O Senhor é Deus. Cantam as crianças. O Senhor é Deus. Cantam as mulheres. O Senhor é Deus. Canta a Betel. O Senhor é Deus. Aleluias. O Senhor é Deus. Aleluias. E por isso nós cantamos, amém? Mesmo quando a nossa alma está triste, nós podemos dizer como salmista: por que está abatida a minha alma? Espere em Deus, Ele é a nossa salvação, amém? Então que possamos dizer todo dia: canta minha alma ao Senhor. Exalte esse Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Meu
maravilhoso, Deus. Glória a Jesus. Feche seus olhos. Aleluias. Glória a Deus. Canta minha alma ao Senhor. Tem dias que não é fácil, irmãos. Tem dia que a nossa carne quer falar mais alto, mas nós temos que dizer: canta minha alma ao Senhor. Adore ao Senhor, minha alma. Ele é o seu Deus. Canta minha alma. Santo é o teu nome, Jesus. Abre os seus lábios, adore ao Senhor. Canta minha alma ao Senhor. Adore esse Deus Todo-Poderoso. Que a glória do Senhor venha encher este lugar. Que a glória do Senhor venha encher este lugar, venha encher as nossas vidas. Peça para o Senhor: Senhor, enche este lugar, enche a minha vida, Pai. Eu preciso ser cheio de Ti, Jesus. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Fala para o Senhor: eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Diga para Ele: sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé. Abre seu coração a Ele. Diante da Tua glória. Só Deus. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Eu sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Senhor, derrama o teu fogo aqui neste lugar, Senhor. Onde estiver uma boca clamando ao Senhor, onde estiver um coração sedento por Ti, derrama fogo, Senhor. Derrama a Tua unção aqui neste lugar, ó Deus. Começa a agir nos corações, ó Deus. Começa a transformar. Começa a batizar com o Teu Espírito Santo, Senhor. Ouça o clamor da Tua igreja. Ouça o clamor do Teu povo, ó Deus. Manifesta hoje aqui neste lugar o Teu poder, Jesus. Manifesta hoje aqui neste lugar o Teu poder, Senhor. Manifesta hoje, Espírito Santo de Deus. Queremos mais de Ti. Queremos
Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Aleluias, adora Ele com suas palmas. Ele é digno, Ele é santo. Aleluias. A paz do Senhor, irmãos. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus Cristo. Faça isso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Gostaria de pedir que o pastor, ele consertasse o som para nós, que, por favor, a voz parece estar um pouquinho ruim, né? Mas nós vamos melhorar. Poder sentar, queridos, poder sentar. Amém. Está faltando ainda apenas um pouquinho do retorno, parece que não foi colocado, deve ser isso. Amém. Mas o pastor Marlon vai dar um jeitinho para nós. Estão felizes? Foi fraco. Estão felizes? Amém. Estamos trabalhando no templo, vocês estão vendo. Nós queremos fazer o melhor. Já, graças a Deus, colocamos aqui, estamos terminando de colocar o forro. Este é um melhor forro, verdade. Este aqui é o forro mineral. Está faltando colocar o do altar, para que possamos, então, estar melhor. Queremos investir um pouco mais para que a iluminação fique melhor ainda. E eu tenho certeza que este templo ele vai ficar lindo, maravilhoso. Tenho certeza. Nós estamos trabalhando de uma forma de tapar também as janelas. Vai ser colocado alguns tablados nas janelas, para que durante o dia nós possamos reunir aqui, bispo, como se estivesse reunindo à noite. A verdade é essa. E nós vamos ter um trabalho no dia 2 de novembro. Um trabalho aqui que você está convidado a participar. Nós estamos esperando aqui uma faixa de 140, 160 líderes, novos líderes, que estão chegando, já estão na missão, mas estão sendo levantados. Então vai haver consagração, vai haver unção aqui no dia 2, isso vai cair num sábado, e nós convidamos você a participar, apesar de que vai ficar pequeno este lugar. Está vindo pessoas de Carmo do Cajuru, está vindo de Ouro Branco, Novo Retiro, e vai lotar. Este lugar aqui vai ficar pequeno no dia 2. E vai começar às 14h30, e eu creio que vai encerrar lá para as 18 horas aproximadamente, e temos certeza que este lugar, ele ficará pequeno no dia 2, vai ser muita bênção. Amém? Pastor Marlon, deu para colocar um pouquinho de agudo ou não? Por gentileza. É porque eu estou estranhando a minha voz, né? Amém? Aí está melhorando, parece que está melhorando. Amém, graças a Deus. Melhorou um pouco, graças a Deus. Curve a sua cabeça. Curve a cabeça. Pai, nós te glorificamos, bendizemos o teu nome, porque tu és maravilhoso. E peço que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. E que nesta noite, Senhor, o teu Espírito tenha liberdade para falar ao nosso meio e falar de acordo com a tua vontade. Pai, eu peço neste momento, abençoe todos aqueles que vieram a este lugar. Que o Senhor possa, nesta noite, nos usar e que eles possam entender a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Fique sobre seus pés. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, do capítulo 6. 2 Samuel, do capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura. O pastor Marlon vai colocar um fundo musical para nós, eu creio. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 3. Amém. Se teu irmão perto de você e ele não tem a Bíblia, aproxime para que ele possa fazer a leitura. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para essa missão. E a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá,
e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam um carro novo. E eles partiram dirigindo com a arca de Deus desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumento, feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isto aquele lugar passou-se a chamar Pereste Uzá, castigo de Uzá, até o dia de hoje. Nesse dia Davi teve grande medo de Deus e questionou: como poderá vir a arca de Deus para ficar em minha casa? Por este motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gade. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Digam graças a Deus. Poder sentar, queridos, poder sentar. Nós estamos dando as boas-vindas aos nossos visitantes, aos nossos irmãos. Nossa irmã Glaucia, seu esposo, está ali, tem mais visitantes, que o Senhor abençoe rica e poderosamente. Eu creio que você, olhando aqui para frente, você está vendo aqui uma arca de madeira. Está faltando aqui as hastes, que são colocadas de lado, são 2 varões, um de um lado ou de outro. E eles eram colocados, Beth, para que os levitas, sacerdotes, pudessem conduzir a arca, chamada Arca da Aliança, no Velho Testamento. E talvez você pergunte, apóstolo, por que existia a arca? Esta caixa, vamos colocar assim, era feita de ouro. E ela simbolizava Deus, esta arca. Interessante que no texto que nós estamos lendo, houve um tempo que esta arca, a Arca da Aliança, ela ficou dentro da casa de um homem chamado Abinadab. Ficou ali por um tempo. E os 2 filhos de Abinadab tinham o hábito de brincar ao redor dessa caixa e acostumou com a arca até. Tinha um costume com esta arca. Interessante, queridos, nesse texto nós vemos que um dia Davi, ele decide levar a arca para Jerusalém. Preste atenção no que eu vou te mostrar, a bênção que Deus tem para a sua vida. Davi, ele decidiu vou levar a arca então, que o lugar dela é lá em Jerusalém. E ele então começou a colocar homens, eles fizeram um carro para levar a arca até Jerusalém. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Enquanto eles levavam a arca em cima de um carro, de uma forma até errada, que tinha que ser levada nos ombros, não era para ser levado em cima de um carro, conduzir a arca num carro. Ali eles iam tocando, cantando, saltando, glorificando a Deus, porque a arca estava indo para Jerusalém, estavam todos felizes. Mas em um certo lugar, de repente os bois que puxavam aquele carro, eles tropeçaram. E conta então aqui no texto que a arca começou a tombar. Ela começou a virar.
Um dos jovens que estava ali, acostumado com a arca, tentou segurar a arca para que ela não tombasse. A sua intenção foi até boa, segurar para que a arca não tombasse. O texto conta que Deus, ele irou contra Uzá. E de repente, quando ele tocou na arca, ele caiu morto. Você olhando para mim fala assim: apóstolo, mas por que Deus agiu assim com aquele jovem? Por que ele matou aquele jovem no momento em que ele tocou naquela arca? Deus ali, ele passa um ensinamento para mim, para você, que as coisas dele são sagradas, separadas, e que as coisas de Deus não podem ser tocadas de qualquer maneira. Deus mostrou para Davi: Davi, não é desse jeito, as coisas têm que ser feitas com reverência. Você pergunta: apóstolo, qual o ensinamento que nós tiramos para nós? Queridos, quantas vezes nós esquecemos que a obra de Deus pertence a Deus, já chama a obra de Deus. A igreja pertence ao Senhor. Você pertence a Deus, nós pertencemos a Deus. E tem uma forma desta obra ser conduzida. Tem um jeito que Deus quer que a obra seja conduzida. Quantas vezes nós ouvimos, como eu ouvi agora essa semana, alguém dizendo: eu não concordo com o pastor fulano, eu não concordo com a forma dele ser, eu não concordo com o apóstolo, da forma dele tocar a obra, dele dirigir a obra, eu não concordo. Deixa eu dizer algo para você, queridos. A obra pertence a Deus. E Ele levanta homens e mulheres para conduzir esta obra. E de repente, quando você toca, você corre um risco muito grande de tocar no próprio Deus. Foi isso que aconteceu com Uzá. Ele tocou no próprio Deus. E de repente, missionária Jace, no momento em que tudo era festa, no momento que os instrumentos tocavam, em um momento que estavam todos felizes, você pode olhar para mim e falar: apóstolo, Deus poderia ser mais tolerante. Eles estavam em festa, eles queriam que a arca chegasse em Jerusalém. Agora Deus parar a festa, e de repente um corpo ali esticado, um corpo queimado. Conta a história que ele foi partido ao meio. Missionário Elzi, às vezes paramos para pensar assim: por que Deus não foi mais tolerante? Esperasse, né? Tudo bem, tocou, mas eles queriam fazer o melhor, queriam que a arca chegasse em Jerusalém. Queridos, uma coisa eu aprendo: com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Com a obra de Deus não se brinca. Paulino, a obra pertence ao Senhor e não ao homem. E Deus, ele, no momento em que ele vai tratar, ele deixa de saber se está no momento de festa ou se não, ele trata. E ali estava Uzá caído. Conta a história que Davi encostou em um barranco e começou a chorar. Davi disse: e agora, essa arca é caída aí? Como que eu vou conduzir essa arca até Jerusalém? Como que eu vou levar para dentro da casa do Senhor esta arca? Mas uma coisa eu aprendi nesse texto, sabe, pastora Maiane? Maxwell, eu aprendi algo aqui nesse texto. De repente alguém chegou e falou assim: olha, nós temos que deixar essa arca aqui mesmo. Nós temos que conduzir, deixá-la guardada aqui, em algum lugar. Mas onde? Aqui é deserto. Alguém desceu, tinha uma casinha lá embaixo. Uma casinha, sabe, irmã Adélia? Uma casinha de uma pessoa simples, pobre. Ali era igualzinho ao Nordeste, ali para o lado de Jequié, aquele lugarzinho difícil, não nasce nada. Era este lugar que estavam passando. Quando de repente alguém desceu, bateu ali na porta. Alguém saiu, ele perguntou: qual o seu nome? Ele disse: meu nome é Obed. De onde você é? Eu sou de Gade. Ele levantou-se, também pensou: gente, este homem é exatamente, o nome dele já mostra que ele é um escravo. A terra de onde ele vem é de inimigos de Davi, e Davi ali agora está horrorizado. Deixa eu dizer algo para você, o que eu aprendo, Jerry, nesta mensagem.
Deus aproveitou, pastor. Deus aproveitou este momento para abençoar alguém. Muitas vezes diante de uma tragédia, muitas vezes diante de algo terrível que acontece, Deus quer abençoar a sua vida. Alguém chegou e perguntou assim: Obed, você deixa a arca ficar na sua casa? Ele disse: sim, eu vou deixar. Chegaram e disseram: olha, Davi, tem um homem ali, o nome já diz que ele é escravo, Obed. Ele é da terra dos seus inimigos. Davi não tinha outra saída. Levaram a arca, colocaram dentro da casa de Obed-edom. Levaram uma caixa semelhante a esta arca, colocaram no canto da sala de Obed-edom. Bispo Luiz, eu acredito que alguém deve ter falado assim: gente, deixar essa caixa perigosa aí neste lugar. Deixar uma arca perigosa, ninguém pode tocar nessa arca. Mas ali estava, queridos, uma arca que simbolizava o Deus Todo-Poderoso. Ali estava algo que tipificava Deus. Você pergunta assim: apóstolo, o que é a arca nos dias de hoje? A Bíblia, a palavra do Senhor, é ela é a palavra de Deus. Aqui está a arca. E ali agora Obed-edom colocou naquele canto. Conta história paralela, queridos, que algumas coisas começaram a acontecer na vida de Obed-edom. De repente aconteceu algo. Aquele homem, que era um homem que passava fome, necessidade, não tinha onde plantar, e o que ele plantava não dava. A sua esposa um dia olhou e falou assim: Obed, você está vindo com o que nas mãos? E ele disse: eu plantei trigo e deu trigo. Eu comecei a plantar e comecei a colher. A chuva começou a cair neste lugar. Sabe o que aconteceu, missionária? Onde Deus entra também a prosperidade. Onde Deus entra a prosperidade. Você quer experimentar a verdadeira prosperidade, meu irmão? Permita que Deus entre na sua casa. Permita que a palavra de Deus entre na sua casa. Não deixe que entre na sua casa algo, queridos, palavrões. Não permita isso em sua casa. Se alguém falar um palavrão em sua casa, diga: olha, na minha casa só entra a palavra de Deus. É Deus que habita neste lugar. Eu tenho a arca dentro da minha casa, que é a Bíblia Sagrada. E aqui não entra outra coisa, a não ser Deus. Porque onde Deus entra, a prosperidade entra, queridos. E de repente Obed-edom chegou em casa e a esposa disse: agora nós temos que comer. A chuva está caindo neste lugar. Talvez muitos aqui não saibam disto. Obed era um homem que não tinha filhos. A esposa de Obed-edom não tinha filhos. A primeira coisa que aconteceu, Deus restaura a finança de Obed-edom. Deus restaura também o amor na vida daquele homem. E de repente Deus dá filhos à esposa de Obed-edom. Deus começa a restaurar toda aquela família, porque ali estava a arca do Senhor. Ali estava o próprio Deus naquele lugar. Você pergunta: apóstolo, hoje eu tenho que colocar uma arca na minha casa? Não, queridos. Não é necessário. Hoje não. Eu quero dizer para você por quê. Eu viajei quinta-feira com o bispo Emídio. Viajei junto com o pastor Rogério. Nós fomos até a Carmo do Cajuru. Interessante que já tinha caído a tarde, chegando a noite. E eu percebi que enquanto conversávamos, tinha algumas placas dizendo assim: Carmo do Cajuru. Então eu senti que eu estava indo para Carmo do Cajuru. Quando eu cheguei em Carmo do Cajuru, eu não encontrei mais placas, porque eu já estava dentro de Carmo do Cajuru. Aquela arca mostrava Deus. Aquela arca apontava para Deus e para a sua palavra. Aquela arca, ela foi colocada dentro do templo, no Santo dos Santos. E aquela arca, ninguém podia olhar para aquela arca. Ali no Santo dos Santos, Deus então mandou fazer uma cortina.
Essa cortina era chamada de véu. E ele era grosso. Era um véu que não dava para enxergar do outro lado. Era pesadíssimo aquela cortina. E a arca estava ali. Não sei se você já entrou em um lugar de alta tensão. Não sei se você já viu à distância um lugar de alta tensão. Ele vibra. E se alguém entrar e aproximar de um cabo, ele morre. Vocês sabem disto. Pois aquele lugar onde estava a arca, bispo, tremia. O lugar tremia. Você pergunta, por que, apóstolo? Porque Deus se manifestava ali dentro, naquele lugar. Aquele véu ali, ele separava, queridos, para que as pessoas dentro do santuário não vissem a arca, nem Deus, tipificado ali pela arca, que eles não vissem, porque os seus pecados, se eles vissem, eles morreriam. O sacerdote entrava naquele lugar e ele entrava com medo. Era permitido somente ali o sacerdote entrar e ele entrava com medo. Jerry, quando ele desconfiava que ele tinha cometido um pecado, tinha esquecido de pedir perdão. Quando ele havia somado todos os pecados e ele pensava, gente, talvez eu estou esquecendo de algum pecado, eu não pedi perdão. Na desconfiança, ele amarrava uma corda na cintura, colocava a ponta lá fora e colocava uns sininhos. E ele dizia, pessoal, se o sino parar de bater, é porque eu morri lá dentro. Se o sino parar de bater, Deus me matou lá dentro. Vocês puxam o corpo para fora. Queridos, ninguém podia contemplar. Você pergunta, apóstolo, por quê? Deixa eu explicar para você por quê, meu amigo. O preço não tinha sido pago. Jesus não havia morrido na cruz. O sangue não tinha sido derramado. O sangue não tinha sido derramado sobre a cruz. Havia um preço a ser pago. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus, ele é levado à cruz, e ele é pregado à cruz, e ele disse assim, Pai, está tudo consumado, Pai. Quando ele diz isto, o véu lá dentro do templo rasgou de cima a baixo. Missionária Thaís, as pessoas olharam e disseram, gente, nós agora podemos contemplar lá dentro do Santo dos Santos. Nós agora podemos olhar para a arca. Nós podemos entrar no Santo dos Santos e abraçar Deus, porque o preço foi pago, o caminho foi aberto, e agora podemos chegar diante do Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você saiba de uma coisa, queridos. Este véu foi aberto, e nós podemos entrar no Santo dos Santos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você que não conseguiu dar nem glória até agora. Você que não conseguiu dizer glória a Deus, e eu te entendo, eu te compreendo. Às vezes nós vamos acostumando tanto com Deus, às vezes vamos acostumando tanto com as coisas de Deus, que nós chegamos como usar, tocar nas coisas de Deus, sem nenhuma referência, sem nenhum cuidado. Às vezes chegamos dentro do Santo dos Santos, e não somos tocados por Deus, que perdemos a sensibilidade. Às vezes nos tornamos religiosos demais. Às vezes nos tornamos, queridos, apenas chegamos no lugar e começamos a olhar os costumes, os hábitos, e esquecemos que Deus se faz presente neste lugar. Que Deus está aqui, não de um lado aqui, Ele não está aqui apenas no altar, Ele está onde você está, e Ele está aí neste lugar, Ele está ao seu lado neste momento. Você pergunta, apóstolo, o que Ele quer fazer? Deixa eu dizer algo para você. Ele quer uma comunhão com você, comigo, com todos nós. Ele quer ter comunhão, Ele quer te abraçar. A verdade é esta. Este apóstolo tem pregado por várias parte do Brasil,
Eu tenho ido só essa semana, viajamos em vários lugares, várias cidades essa semana, falando sobre um Deus que talvez pessoas digam assim, este Deus, ele é o maior torturador do mundo. Porque este Deus é capaz de pegar uma pessoa e jogar no inferno. Sim, isso é verdade. Inclusive hoje eu falei, se a pessoa remou, se eu pedir o bispo de Alta Reis para trazer aquela churrasqueira dele e colocar aqui na frente, nós acender e colocar aquelas brasas lindas e maravilhosas, pedir para soprar e ela ficar bem acesa, aquelas brasas. E eu pedi para trazer aqui uma caixa de pintinhos, aqueles bem amarelinhos, bonitinhos. E de repente, pastora Júlia, eu começar a pegar pintinho por pintinho e falar, gente, dá uma olhadinha, olha como que eu jogo os pintinhos no meio da brasa. Dá uma olhadinha para mim. O que você diria que eu sou? Você diria que eu sou uma pessoa de amor? Você olharia para mim e diria, olha que homem que ama, matador de pintinho. Deixa eu dizer algo para você, olhe para mim. Este mesmo Deus, por o homem não aceitar o sacrifício na cruz, o homem preferir Satanás, este mesmo Deus que lança o homem no inferno, lança a mulher no inferno, ele olha para você, que aceitou o seu filho, e oferece o perdão, oferece o amor. Esse mesmo Deus diz, vem, coloca os pecados sobre a mesa, vamos conversar. Ainda que os seus pecados sejam negros, ainda que os seus pecados sejam muitos, vamos discutir isso aí, eu estou a fim de perdoar vocês. É este Deus que eu conheço, queridos. É um Deus que não olha a sua justiça, mas olha Jesus em você. É um Deus que te trouxe aqui neste domingo, sabe para quê? Para oferecer os braços para você, para oferecer o amor, para oferecer compreensão, para te abençoar, para me abençoar. É este Deus que eu conheço, este Deus poderoso. Interessante que hoje pela manhã eu dizia algo. Eu não falo muito sobre o poder de Deus, porque Deus realmente é o Todo-Poderoso. Deus, se Ele quiser, Ele acaba com este mundo apenas em um segundo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu conto com a misericórdia de Deus. Eu conto com a justiça de Deus. Eu conto com a fidelidade de Deus. Eu olho para o Todo-Poderoso e penso, Deus, o Senhor poderia destruir tudo em um segundo, mas o Senhor é misericordioso. E eu conto com a tua misericórdia. Portanto, hoje você pode fazer algo. O que você tem? Está enfermo? O Senhor quer te curar. Ele quer te curar. Apóstolo, mas Ele quer me curar. Ele quer te curar. Como que está a sua vida? Desarrumada? O Senhor quer te ajudar. Ele quer sim. Você tem que confiar nele. Você sabe por que sua vida está toda desarrumada? Porque você não anda confiando em Deus. São aquelas pessoas, pastora Júlia, que dizem assim, tudo bem, Deus é poderoso, Ele pode fazer, mas espera aí, deixa eu ficar com o pé atrás, porque se Ele falhar, eu estou com o pé atrás. Quantas vezes, queridos, você não entrega o dízimo, nem a oferta, a contribuição, que você está com o pé atrás? Aí se me faltar, e se faltar para mim? E Deus te chama a você confiar nele. Depositar confiança. Dizer, Deus, eu confio no Senhor. Pronto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada, queridos. Nada. E a gente começa a ver as coisas acontecerem. Interessante que quando nós tiramos o telhado daqui, chamei a pastora e falei, pastor, e agora? Tiramos o telhado. O sol está batendo aqui dentro no ar-condicionado. Sentei aqui, um sol quente, um calorão. Sem telha, sem nada, as telhas quebrando em casca de ovo. 25 anos as telhas, pastor, neste lugar. Olhei e falei, Deus, e agora? O nosso forro quebrou todo, tivemos que tirar os pedaços que era de gesso. De repente eu chego agora, falei, olha, pastor Marlon, quanto que é o nosso forro? Ele disse, pai, tem uns 3 mil, a gente coloca o forro. Começamos, 3, 4, 5, 9, 11.
Eu sentei, Adélia, e falei, Deus, que agora, Senhor? O pastor Ó me chamou e falou comigo assim, olha, deixa eu dizer algo para você, não se preocupe. Falei, mas não é que eu estou preocupado. Eu quero ver o telhado novamente, eu quero ver novamente as nossas telhas, eu quero ver o forro, o melhor forro. Eu quero ver colocado aqui neste lugar. E eu lembro que nós conversando, ela falou, fica tranquilo. Liguei para o pastor Jean e falou, apóstolo, tranquilize. De repente, nessa semana, Deus abençoa a sua vida, abençoa a vida de outro. Deus abre portas, pastor Elon, Deus abre portas. E de repente podemos chegar. E a moça olhou e falou assim, olha, nós temos o forro inferior, nós temos o médio, o melhor. E eu disse, nós queremos o melhor. E ela disse, vamos dividir em 6 pagamentos. Eu falei, vamos comprar à vista em nome de Jesus. Nós queremos ele à vista, não queremos dever nada. Queremos esse forro lá colocado. É o melhor. Vamos colocar ali. Aí alguém chegou e falou 10 lâmpadas. Eu falei, vamos colocar 30 lâmpadas. Deus está abençoando, vamos colocar 30 lâmpadas. E no altar colocar mais lâmpadas, vai ficar tudo muito claro. Olhe para mim. O Deus que eu conheço, isso é o Deus que eu conheço. Ele nunca nos deixou envergonhado. E é o Deus que supre na hora que nós precisamos. Mas você pergunta, apóstolo, o que eu tenho que fazer? Confiar. É confiar em Deus. É confiar no Senhor. Se eu chamasse para testemunho aqui hoje, nós não temos tempo. Bispo, olha, nós estamos aqui com muitos testemunhos aqui, que você nem imagina, causas que as pessoas já me ligaram, passaram o WhatsApp, apóstolo, isso aqui seria impossível ganhar essa causa. A semana passada eles ganharam, em nome de Jesus. Portas foram abertas. Por que razão? Porque o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. E ninguém está aqui brincando de servir a Deus, não. Nós servimos a Deus de coração. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. É este Deus que nós servimos, queridos. É este Deus que supre todas as coisas. É este Deus que convida, entre. Não existe mais uma cortina. Não existe mais ali este véu. Pode entrar, entre. Eu estou esperando por vocês. Este Deus que estende as mãos e nos abençoa. Por que a preocupação? Para que a preocupação, queridos? Não deixe que a preocupação tome conta da sua vida. Não se turbe o seu coração. Deus, Ele quer te abençoar e Ele vai te abençoar a partir do momento que você passa a crer, confiar e deixar tudo nas mãos deles e ser dependente de Deus. De Deus. Preste atenção. Para encerrar a mensagem, pastora Sheila, eu estava olhando aquele vídeo daqueles rapazes quebrando aquela coluna daquele prédio. Aquela senhora, eu consegui ver ela sendo esmagada. Você vai achar que, apóstolo, mas coisa terrível, você conseguiu ver? Eu consegui ver a síndica, não encontraram o corpo ainda não, acho que não. Eu consegui ver ela sendo esmagada. E eu te mostro, eu mostrei a pastora Aurora. Ali, eu vi no meio dos escombros ela sendo esmagada. Eu acho que eu enxergo demais, mas eu vi. Você pergunta, apóstolo, o que o senhor quer falar com isso? Deus começa a falar no meu coração. Primeiramente, não remova os marcos da sua vida. Não remova. Não remova. Aqueles marcos que foram colocados na sua vida pela palavra, não remova. Esses marcos têm que continuar ali. É para a sustentação da sua vida. Aquilo que você aprende são colunas na sua vida. Quando eu vi aqueles rapazes quebrando, eu pensei, estão removendo um marco, removendo uma coluna, aquilo que é a segurança de um prédio. Depois, aquela pessoa, aquela senhora, querendo procurar um preço melhor, não é verdade? Um preço melhor. E ela esperava que estava fazendo o melhor. E aquele prédio de 7 andares veio abaixo, esmagando aquelas pessoas, inclusive a síndica. Deixa eu dizer algo para você. O nosso Deus
é aquele que estende as mãos e segura. O nosso Deus é aquele que opera milagres. O nosso Deus é aquele que age em nossas vidas. Mas nós temos que confiar. A confiança, queridos, tem que estar em primeiro lugar. Confiança em Deus. Eu conversava com uma pessoa aqui dentro, não vou falar o nome dela não, ela está aqui. Conversava ontem com essa pessoa. E ela falou comigo assim: apóstolo, eu posso fazer isto? É pecado? Eu disse para ela: eu tenho uma forma de agir e de ser, junto com a minha família. Quando nós sabemos que é pecado, nós não mudamos, não redamos o nosso pé. Não. De repente houve, desculpa se tiver algum católico aqui, houve uma cerimônia religiosa na cidade de São Pedro de Suaçuí, dentro de uma igreja católica. E agora alguém ia ministrar bênçãos sobre a proteção de imagens. E lá em Malaquias capítulo 2, versículo 2 diz assim: eu transformarei as bênçãos em maldição, por não dar glória ao meu nome. Isso está em Malaquias, do capítulo 2. Você encontra lá Deus transformando. Se porventura qualquer bênção que for ministrado debaixo de idolatria, Deus transforma em maldição. E todos aqueles que estão participando daquela cerimônia religiosa estão sendo colaboradores. Aí você olha para mim e fala assim: apóstolo, se for um filho do Senhor, se for um parente do Senhor, a Bíblia diz assim: olha, aquele que não deixar pai e mãe por minha causa, não é digno de mim. O teste é esse, meu irmão. Você falar comigo que não entra e nem participa de uma cerimônia religiosa, debaixo de idolatria, pelo seu amigo, pela sua amiga, é uma coisa. Eu quero ver pelo teu filho, quero ver pela tua filha. Pois chamaram a pastora Aurora e disseram: olha, você é a mãe, você tem que entrar, você tem que participar, você é a mãe. Ela do lado de fora, eu não disse nada. E ela disse: eu não entro, não participo. Se quiser continuar sendo meu filho, continua. Mas o meu Deus está em primeiro lugar na minha vida. Deixa eu dizer algo para você. Existem momentos, Matilde, que é o momento que nós somos chamados e a nossa fé é testada. O nosso crer, ele é levado a teste diante de Deus. É aquele momento. Se você passar, você passou no teste. Se você falhar, meu amigo, se você inventou desculpas, não, Deus, eu pequei porque o Senhor já viu, né? Como é que são as coisas. Mas eu estou com o Senhor. É aquela questão que Deus olhou para Abraão e falou assim: Abraão, oi, seu filho Isaque. O que tem, Senhor, meu filho Isaque? Leva ele e sacrifica para mim. Eu quero teu filho Isaque. Acabou. Leva ele e sacrifica. Abraão poderia falar assim: Senhor, até agora o Senhor não tinha me dado um filho. Agora, de repente, Deus, o Senhor traz, eu estou com 100 anos de idade, 117 anos. Agora o Senhor pede o meu único filho que o Senhor me deu. Deus iria falar assim: Abraão, fica com ele. Você não passou no teste, fica com teu filho. Mas diz a Bíblia que Abraão nem comentou com a sua esposa. Ei, talvez fosse outras pessoas que eu conheço, chegaria e diria assim: mulher, Deus pediu nosso filho, você concorda ou não? Abraão simplesmente saiu levando Isaque para oferecer para Deus. Ele sabia o couro que ele ia levar quando chegasse de volta com o filho morto. Ele sabia a situação de encrenca que ele ia arrumar. Mas primeiramente ele pensou: Deus pediu, e a Deus eu vou entregar. E levou até diante do altar, até em cima do altar do sacrifício. Olhe para mim que eu quero te dizer algo, queridos. Muitas vezes Deus, Ele nos prova assim. Ele fala conosco. Você acha que a reforma desse templo não foi para Deus te abençoar? Você que teve uma causa ganha, os que tiveram causas ganhas aqui, que nós profetizamos e ganhou a causa, se você quiser testemunhar depois, você pode testemunhar. Nós profetizamos aqui domingo retrasado que algumas causas na justiça ia ser solucionado, pessoas iam ganhar.
Nós temos aqui, eu acho que 3 ou 4 que as causas foram solucionadas. 3 ou 4 aqui dentro, aqui. Deus abençoou. E outros Deus abençoou financeiramente. Deus permitiu que as telhas secassem. Deus permitiu que o nosso teto, você não sabia, o forro estava caindo. Deus permitiu isso. Nós não falamos com vocês, tiramos antes. Deus permitiu tudo isso, bispo, para abençoar as nossas vidas. Para nos abençoar. Ele permitiu, Léo, para nos abençoar. É assim que Deus faz. Ele deu essa oportunidade para te abençoar e para me abençoar. E houve aquelas pessoas que acreditaram. Houve quem foi lá no banco, retirou ali a sua ofertazinha, seu dízimo, eu vou entregar na obra do Senhor. E Deus então abençoa. É assim que Deus faz, querido. É assim que o Senhor faz. Ele quer usar da sua casa, quer que você seja um Obed-edom. Quer que você, de escravo, passe a ser alguém próspero, alguém abençoado, alguém feliz, alguém alegre. Seja isto, Deus quer fazer em sua vida. Você que é homem, você tem alegria com a tua esposa, Deus quer restaurar essa alegria. Você que é mulher, você tem alegria com o seu esposo? Não, Deus quer restaurar essa alegria. Você que está brigado com o seu noivo, com a sua noiva, Deus quer restaurar isso aí, queridos. Deus não te fez para ficar essa vida de morrinha, não, querido. Desculpa a expressão, mãe. Essa vida nojenta, não. Deus te fez para ter sucesso, alegria, felicidade. Deus quer ver você realizado na vida. Que isto? Vamos lá, né? Vamos dar um passo, ser abençoado. Vamos fazer um desafio de fé. Vamos fazer um desafio diante de Deus. Vamos acreditar. E Deus é aquele que entra. Ô bispo, Deus entra com provisão. Ele tem feito sua vida, não tem? Deus entra com provisão, querido. E nos abençoa. Então te convido nesta noite. Nós vamos fazer a unção nessa noite. Mais uma vez. Vamos ungir as pessoas para serem abençoadas. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua sorte mais uma vez nessa noite. Ele vai mudar, porque a palavra dele é a verdade. E Ele quer cumprir essa palavra em você, em mim, todos nós, a cada dia. Quer nos abençoar. Amém? Fique sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés. Eu quero convidar aqui os bispos, pastores, pastoras. Nós temos o azeite ali na frente, nós vamos orar pelas pessoas. Se porventura você deseja ser ungido, eu sei que é difícil pelo meio dos bancos, mas você estende as mãos apenas e nós estaremos ungindo as suas mãos. Eu quero convidar neste momento alguém a desligar a luz do templo. Perguntar ao pastor Marlos se tem jeito, que está sendo tudo ainda improvisado, né? Está sendo bem improvisado ainda. Mas domingo que vem vai estar tudo muito bonito. Este altar aqui, domingo que vem, você não vai conhecer este altar. Ele vai estar muito bonito, tudo bem separadinho. Agora sim, curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça com os olhos fechados, cabeça curvada. Este Deus que nós pregamos sobre Ele, Ele vai te abençoar. Ele se faz presente aqui nesta noite e Ele vai te abençoar. É este Deus que quer te abençoar. Olha, eu falo isso com base na palavra. Deus quer te abençoar. E eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente, de uma forma diferente. Porque é o Senhor que estará te abençoando. Com a cabeça curvada, com seus olhos fechados. Nós vamos neste momento orar ao Senhor. Nós vamos buscar a Deus pela sua vida agora. Nós vamos estar invocando ao Senhor. A Bíblia está aberta aqui em cima do altar, em cima do púlpito, a Bíblia está aberta. E nós vamos orar para Deus te abençoar, a sua casa ser uma casa abençoada. O seu lar ser um lar abençoado. Eu te peço que não abra os seus olhos. Mas agora coloque o seu pensamento diante de Deus. Confie que Deus vai mudar a sua história. Talvez você está chorando porque você precisa de um milagre de Deus na sua vida. E eu creio que este milagre vai acontecer na sua vida, porque um querer de Deus é da vontade do Senhor te abençoar. Com os olhos fechados, com os olhos fechados. Vamos cantar. E logo após eu vou orar. Ministério Louvor, fica à vontade para cantar. Louve ao Senhor, fale com Deus. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor.
esteja à vontade para exaltar o Senhor, glorificar o Deus Todo-Poderoso. Sinta a presença de Deus em sua vida. Se tiver alguém chorando perto de você, saiba que ele está chorando pela presença de Deus. É o Senhor que se faz presente, é por isso que ele está chorando neste momento. As lágrimas são de alegria, e muitas vezes as lágrimas são para pedir ao Senhor também, para falar com Deus. Sempre atento, sinta a presença do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. E os seus ouvidos, Deus, em nome de Jesus, são sensíveis para ouvir meu clamor. fala, Senhor, em cada coração, Deus. Sua até chorar. É verdade, Senhor. Mas a alegria vem de manhã. Exaltado seja o teu nome, Senhor. És Deus de perto e não de longe. Cante, louve ao Senhor. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Louve ao Senhor com os olhos fechados. Deus que não é homem pra mentir. É verdade, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Louvado seja o teu nome, Senhor, com os olhos fechados. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui neste lugar. A tua palavra foi lida e explicada, Deus, e eu mencionei que é do teu querer nos abençoar. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida deste homem, desta mulher, que clama pela tua misericórdia, que clama pela intervenção do Senhor em sua vida. Pai, que as tuas bênçãos cheguem agora neste lar, que as tuas bênçãos cheguem agora nesta casa, da mesma forma em que a arca entrou naquela casa, na casa de Obed-edom. Que a tua palavra agora, ao entrar neste coração, nesta vida, que este homem, que esta mulher possa sentir que a prosperidade, a alegria, a felicidade entrou em sua casa. Pai, nós ministramos agora a cura, ministramos agora a libertação, ministramos agora a tua bênção, a bênção da cura sobre este homem, sobre esta mulher. Deus, ainda eu te peço, ó Pai, se porventura alguém tem algum problema na área financeira, se porventura ele espera, ó Pai, a decisão de um juiz, que o Senhor estenda as tuas mãos e traga a tua bênção sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque tu és o nosso Deus, e nós declaramos todos abençoados, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, Eu glória a sei Deus. quem luta por mim, meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande
Senhor Jesus bem forte, aplauda o Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Poder sentar, poder sentar. Vamos acender a luz, amém. Que Deus abençoe, amém. Glória a Deus. Queridos, preste bem atenção. Nós vamos consagrar agora nossas ofertas, nossos dízimos, vamos consagrar. Mas enquanto eu estou lembrando, eu quero pedir ao pastor Elon para ver se há possibilidade de nós convocarmos os componentes do coral Gratidão para mais uma apresentação aqui no dia 2. Convocar a maioria para vir. Pode ficar aqui mesmo, assentado nos primeiros bancos, e nós vamos cantar aquela música, Dia Feliz. E quem sabe mais outro, né? Para sair uma filmagem muito linda aqui do coral. Então, eu também vou ajudar a convocar, né, para ir confirmando presença. Eu sei que aqui vai ficar abarrotado, mas tudo bem. Todos vão receber também a unção. E vai ser um dia que nós vamos estar dando início à nossa cruzada internacional de missões. Então, nada melhor de ter o teu coral aqui para cantar também, né? Dia Feliz. E eu tenho certeza que vai ser muita bênção. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, segure em sua mão e venha até aqui à frente. Venha até aqui para receber a unção, para que você possa ser abençoado. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Você que não trouxe, você que nos visita, sinta-se à vontade. É um costume que temos entre nós de fazer isto. E sentimos e somos sempre abençoados por Deus com essas decisões. Amém? Curve a sua cabeça. Amém. Amém. Cabeça curvada. Senhor, nós te agradecemos pela presença dos teus filhos aqui neste lugar, pelas bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre todos nós. Agora abençoamos essas ofertas, abençoamos, ó Deus, esse dízimo, esta contribuição. Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor, que trouxe o dízimo, a oferta, aqueles que ainda vão dizimar, aqueles que ainda vão ofertar, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai. E consagramos para a tua obra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Receba unção e pode colocar aqui à frente. Eu vou dar apenas um aviso e logo após eu vou passar para o Bispo Luiz para que ele possa encerrar a nossa reunião. Muito bem, domingo que vem é que dia do mês, ô Bispo? 27, domingo que vem. 27. Olha para mim. 27. 27 é final de mês, né? Não é verdade? 27 é final de mês. Quer dizer, dia 27, todos aqueles que tinham que receber o dinheiro, já receberam, né? Mas eu quero fazer um desafio com você. Após, por que o desafio? É porque nós queremos fazer mais. É por isso, bispo. Então, um desafio, por isso. Vocês viram que hoje não funcionou aqui o Data Show ainda. Precisa funcionar, ele está ali, né? Vai ser colocado, está aqui, instalado, fica muito bonito, né? E queremos, né, bispo, terminar esse altar do jeito que nós projetamos. Tudo, painelzinho ali, poder apagar a luz, tudo direitinho. Então, nós queremos terminar o tempo. Queremos domingo, para o dia 2. Não sei se domingo vai dar, mas para o dia 2, queremos a pintura toda novamente no lugar, tudo direitinho. Então, eu quero fazer um desafio a você, para você ser abençoado, nós sermos abençoados. Nós fazemos desafio para o último domingo. É o último domingo? É o último domingo do mês? É, né? Fazer esse desafio dessa oferta, de desafio de Deus. Trazer o nosso Isaac diante do altar. Falar, apóstolo, o que o senhor quer fazer mais? Meu amigo, enquanto eu não almofadar esses bancos, eu não paro. Você vai ter que sentar num banco almofadado. Vai ter que sentar num banco gostoso, bonito, ajeitado. Então está aí, nós queremos, são desafios, estamos indo para frente. E temos certeza que está ficando bom e vai ficar melhor, em nome de Jesus. E para o dia 2, nós queremos receber os nossos irmãos, os novos líderes estão chegando, receber eles com muito carinho, muito carinho. E eu gostaria de convocar o nosso grupo, nosso semear. Cadê as componentes semear?
Cadê? Com este uniforme que vocês estão aí. Com este aí. Para dançar aqui dia 2. É isso mesmo, né, bispo? É dia 2 aqui, ó. Para dançar aqui no dia 2, uniformizadas, bonitinho, que vai ser a festa, vai ser linda, maravilhosa. Coral, o nosso ministério de dança, em nome de Jesus. Tem uns envelopes ali atrás, o bispo? Tem, vamos consagrar. É um ato de fé, né? Onde é que está esse envelope? É um ato de fé. Tem irmãos aí que gostam de ato de fé e são abençoados por isso, né? São abençoados. E nós somos abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém? Falei mesmo que nós temos que terminar a reforma do templo, empregando aqui pelo menos mais uns 20 mil reais em nome de Jesus Cristo. Deus vai nos dar graça para isso. Curve a sua cabeça. Curve a cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu nunca tive o hábito de lançar voto. Eu nunca tive esse hábito. Mas o Senhor tocou no meu coração, porque o Senhor quer nos abençoar. E neste momento, Senhor, está em minhas mãos estes envelopes. Dia 27, Deus, está sendo o último domingo do mês. Eu sei que para muitos é difícil mesmo. Mas é aí que o Senhor opera. É aí que o Senhor abençoa. Porque tem pessoas, ó Pai, que vão fazer um desafio para que a tua obra seja abençoada. Deus, quando eu cheguei do lado de fora, que eu vi pessoas lá fora que não têm o costume de entrar aqui, e fizeram um comentário. Teve um homem que na esquina ali, ele comentou comigo e disse, como que a igreja está bonita, como que este povo é bonito. Deus, e este é o teu querer, abençoar este povo, ó Pai, continuar abençoando. Portanto, eu consagro agora esses envelopes, ó Pai, que serão usados para os teus filhos trazerem uma oferta de amor diante do Senhor, uma oferta de desafio diante do Senhor, Pai. E eu tenho certeza que eles vão desafiar eles mesmos para serem abençoados. Colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cadê o pastor? Estenda a sua mão, irmão, pega o seu envelope. Ele só vai entregar aqueles que estenderam as mãos. Ajuda aí, bispo, por favor. Eu vou passar a palavra ao bispo e ele vai dar os avisos e logo após encerrar. Você pode levantar a sua mão, pegar o envelope em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bispo. Amém. Glória a Deus. Amém. Querido, só compartilhar os avisos. Estaremos encerrando nosso culto. Amém? Amém? Vamos lá. Na terça-feira, nós temos o encontro das mulheres virtuosas, às 20 horas. Quarta-feira, temos dois horários. Não, temos o culto às 19h30 na quarta, e jovens levitas às 20h30. Na quinta-feira, ensaio da família Impactador Residência às 20 horas. Sexta-feira, o nosso culto às 19h30. No sábado, às 15 horas, queridos, nós temos a nossa festa das crianças. Amém? Então, todas as crianças estão convidadas, o papai e a mamãe também. Vai ser uma festa maravilhosa. Quem vai estar nos abençoando é a tia Deia. A tia Deia vai estar aqui, né, com sua equipe, vai estar abençoando, um culto abençoado para as nossas crianças. Ah, é só criança? É criança e crianção. Então, o papai também pode vir. Amém? E a criançona, a mamãe, também pode vir. Então, para todas as crianças, vai ser uma festa linda e maravilhosa. Se você ainda não adquiriu o seu CD para estar abençoando o ministério da tia Deia, procura a missionária Pamela, está ali. Ela tem alguns CDs para nós abençoarmos. Apenas R$10 o CD, abençoar o trabalho dela. Ela vai estar aqui conosco, o ministério dela, ela é de BH, estará aqui abençoando as nossas criancinhas. No sábado agora, às 15 horas. Amém? Papai e mamãe, não esqueçam, 15 horas, a festa das crianças aqui na missão, será uma maravilha, uma bênção, e elas vão gastar aquela energia, e no sábado à noite está garantido o sono delas, amém? Então é uma estratégia de Deus, amém? Papai e mamãe me entendem esse lado aí, amém? Então sábado agora. Domingo nós não temos escola bíblica dominical, porque é a semana da família. Domingo às 19 horas, nosso culto da família, é o último culto de outubro, para nós agradecermos a Deus pelo mês e profetizarmos novembro abençoado em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Antes de nós encerrarmos, o pastor Marlon e a pastora Isabela pediram para agradecer a todos os irmãos, né, que vieram ontem para o chá de fraldas do Isaac. O Isaac está chegando aí, amém, queridos?
né? Nós vamos fechar o ano aí com a fornada dos meninos. Amém? E parece que 2020 vai iniciar também a fornada dos meninos. Mas aí depois pode virar a chave para as meninas. Então, as mocinhas aí casadas aí que estão pensando, né? Pode, porque a gente tem que ir rumo a 3 milhões de almas. Então tem que começar da gente. Amém? Então vai ser bênção em nome de Jesus, né, Jota, Bispo Jota? Nós temos que, né, alcançar esse alvo aí. Então, o povo de Deus era um povo que, né, que multiplica. Então, nós temos que multiplicar em nome de Jesus. Mais algum aviso? Não? Amém. Vamos ficar sobre os nossos pés, vamos agradecer a Deus e encerrar o nosso culto abençoados em nome de Jesus. Graças a Deus. Quero cumprimentar você que nos assiste TV Viu Novo. Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua semana em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, Pai, muito obrigado. Obrigado a Deus por esta semana que passou, por esta que está começando hoje. Nós te agradecemos. Te agradecemos por este culto abençoado. Te agradecemos pelos momentos de louvor, os cânticos entoados. Te agradecemos pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Ó Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos, ó Deus, pela semana dos teus filhos, que seja uma semana de bênçãos, que seja uma semana de vitória, de conquistas, de portas abertas. Pedimos, ó Deus, a tua bênção para o retorno deles aos seus lares. Livra de todo mal, livra do homem violento, que eles possam retornar debaixo da tua paz e segurança, em nome de Jesus. Amém e amém. Erga sua mão direita e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém. A profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.